Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, Professor Manuel Sebastião. É uma evidência que nós estamos a realizar esta audição em más condições. Eu não conheço o relatório de 2011 da Autoridade da Concorrência. Primeira questão. Eu gostaria de começar porque não percebi inteiramente quem é a responsabilidade porque este relatório não tenha chegado a tempo. Portanto, pelo que percebi, só ontem é que o Governo teve acesso a este relatório. Porque todas as nossas diligências feitas pela mesa da Comissão junto do Governo para obter o relatório não foram possíveis. E aqui a primeira questão que se coloca é exatamente as razões de fundo do atraso da elaboração deste relatório. Como referiu, a nova legislação torna este processo, podemos dizer, mais eficiente do escrutínio pela Assembleia da República, mas a anterior lei colocava o problema da existência de um relatório e a sua entrega ao Ministro da Economia, ao Ministro que acompanha a Autoridade da Concorrência. Esta ausência de relatório até dezembro de 2011, naturalmente, que do meu ponto de vista não é nada adequada, quando num país que tem uma economia e tem mercados tão perturbados por problemas de concorrência decorrentes do seu domínio por estruturas monopolistas ou oligopolistas, como é sabido e bem sabido, e que, aliás, o relatório da Cortiça, que tive a possibilidade de ler a síntese, mais uma vez, coloco em cima da mesa. Esta questão leva-nos a uma questão de fundo que várias vezes abordámos com a Autoridade da Concorrência ao longo destes anos, que é o problema dos recursos humanos, da estrutura e outros meios da Autoridade da Concorrência. E eu julgo que também precisamos saber de quem é essa responsabilidade. Porque se a responsabilidade é do Governo, durante algum tempo o Sr. Presidente considerava que tinha que chegasse, da última vez que cá esteve referiu que precisaria de mais os 11 quadros que tinham sido dispensados anteriormente, mas esta é claramente um problema sério que se coloca até para outra questão que de seguida colocaria. E esta é ainda uma pergunta que lhe faço: o que é que pensa relativamente a isto? Já houve conversas com o Governo no sentido de reforçar a estrutura? Como é que este problema vai ser resolvido? Uma questão que também é reiterada pelo Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, relativamente agora ao relatório da Cortiça, é o problema dos dados estatísticos, da carência de dados estatísticos no nosso país. É já um problema velho também. Este problema também foi referenciado pela Autoridade da Concorrência na elaboração do seu relatório das relações entre a grande distribuição e os produtores, e até tivemos a oportunidade já de confrontar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência com as afirmações dos responsáveis do Instituto Nacional de Estatística sobre esta matéria, mas eu começava por lhe colocar também esta questão. Julga ou terá em conta a Autoridade da Concorrência a necessidade de fazer aquilo que eu poderia chamar um memorando das dificuldades, dos problemas com os dados estatísticos para a sua atividade, que possa ajudar o Sistema Estatístico Nacional, nomeadamente o INE, a encontrar formas de respondermos a estes problemas? É uma questão que lhe colocava. A ausência do relatório, naturalmente, que nos levanta problemas, mas eu não deixaria de lhe colocar um conjunto de outras questões que, com relatório ou sem relatório, iria colocar. Este relatório da Cortiça levanta novamente um problema central que se prende com as questões que referi anteriormente, penso que particularmente de recursos humanos, que é o problema da intervenção tempestiva da Autoridade da Concorrência. O relatório da Cortiça surge no quadro de reclamações e queixas, inclusive entregues à Autoridade da Concorrência, inicialmente sem grande resultado, portanto, sem grande resultado, provavelmente é dizer muito, porque nem pouco nem muito.
que só posteriormente, depois dessa mesma empresa chegar aqui à Assembleia da República e colocar-nos os mesmos problemas, e desta própria Assembleia da República ter avançado para um projeto de resolução que acabou por determinar essa recomendação à Autoridade da Concorrência, é que é elaborado o relatório. Mas entre o início dos problemas e das reclamações desta empresa, 2007, 2008, o primeiro contacto que eu tive com esta empresa foi em 2007, a Soiga, da Zona da Feira, ligada a este setor da cortiça, e a conclusão do seu relatório passaram-se 5 anos, Sr. Presidente. Isto é, eu julgo que a empresa até já terá falido. Até penso que já isso aconteceu. E este é um velho problema que continua a colocar-se. Isto é absolutamente inaceitável, para não dizer outra coisa, que estes processos possam demorar o tempo suficiente que acaba por conduzir à liquidação de agentes económicos vítimas de processos, digamos assim, de mau funcionamento das leis da concorrência, da monopolização dos mercados. E esta é uma questão que está em cima da mesa, tenho-lhe colocado esta questão sucessivas vezes. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, da última vez que aqui esteve, a propósito exatamente das relações entre a grande distribuição e os seus fornecedores, disse-nos que a Autoridade da Concorrência, textualmente disse qualquer coisa deste género, a Autoridade da Concorrência faz o que pode fazer. Ora, eu julgo que nós não podemos aceitar uma coisa destas. Portanto, a Autoridade da Concorrência tem que fazer aquilo que legalmente está previsto que faça e, sobretudo, uma intervenção tempestiva que evite e impeça o desenvolvimento destes processos. Julgo que não é por acaso que as anteriores leis da concorrência e a atual lei da concorrência, inclusive, têm no seu articulado a possibilidade de medidas cautelares, exatamente para impedir o desenvolvimento destes processos. Medidas cautelares que eu saiba nunca terão sido utilizadas ou poucas vezes são utilizadas. E esta é uma questão central que eu julgo que precisava de ser abordada de frente e pela própria Autoridade da Concorrência. Se a Autoridade da Concorrência não tem condições, eu diria, para uma intervenção tempestiva, então tem que colocar esse problema ao Governo, porque alguém tem que ter responsabilidade por este problema. Aproveitando esta questão da cortiça e do relatório e daquilo que lhe deu origem, o Sr. Presidente tira conclusões da análise que faz, considera que há problemas de concorrência neste setor, até faz um conjunto de recomendações sobre esta questão, e eu perguntava-lhe se vai ser feita alguma consideração em torno das reclamações, das queixas concretas que foram feitas por empresas do setor relativamente a este processo. Porque uma coisa é a avaliação geral, a formulação geral. Outra coisa foi uma queixa, uma reclamação de uma empresa que não teve seguimento, porque os senhores na altura acharam que não havia problemas e que, afinal, como o vosso relatório veio a demonstrar, afinal, há mesmo problemas. Sr. Presidente, eu começava por propor que a mesa fizesse sentir de uma forma muito crítica o atraso ao Ministro da Economia, o atraso no envio para esta Comissão de um relatório que está pedido há tanto tempo e que o Governo tem, pelos vistos, desde abril de 2014. É absolutamente inacreditável que tenha acontecido esta questão. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, eu julgo que os senhores continuam com dificuldade de alguma reflexão autocrítica sobre a vossa intervenção relativamente aos problemas da concorrência em Portugal. Pelo menos relativamente à intervenção no terreno, no concreto, porque eu não desvalorizo os estudos, mas a Autoridade da Concorrência não pode ser um gabinete de estudos. Tem que intervir. Como é que os senhores decidem se a Soiga, essa empresa de cortiça e muitas outras empresas faliram ou não por resultado da reestruturação do mercado sem fazer a análise da situação concreta decorrente dessa situação? Essa empresa colocou claramente um problema inclusive de impedimento de acesso à matéria-prima. Então essa questão não é abordada.
Os senhores não se pronunciam sobre isso? Demora 5 anos a pronunciar-se, aqui neste caso nem se pronunciaram. Mas agora há um estudo, a minha continua a colocar a questão, depois deste estudo que denuncia que há problemas de concorrência, há alguma reflexão sobre a reclamação e a queixa dessa empresa? Depois, o senhor professor fala-nos da reestruturação na falência de empresas, mas há outras razões, há questões de mercado, nós sabemos, mas há violação de mercado. O Governo descobriu, depois de todo este processo, que afinal havia rendas excessivas decorrentes de posições de monopólio no setor eletroprodutor. O professor Vítor Bento fez uma análise, já várias vezes lhe referi isto, que avalia em 15% do valor do PIB a predação do setor transacionável pelo setor não transacionável decorrente de posições monopolistas no mercado. Então isto não leva à falência de empresas, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência? Quando as empresas não estão a obter os rendimentos adequados, mas estão a ser vítimas de processos de predação decorrentes das posições monopolistas dos fornecedores de bens de fatores de produção. Depois, o relatório, mais uma vez, prima pela ausência, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, daquilo que foi uma prática habitual nestes relatórios, que é a listagem das empresas e das coimas dos processos que foram processados pela Autoridade da Concorrência. Eu julgo que isso não é clandestino. Aliás, a Autoridade da Concorrência fazia-o. Porquê é que deixou de fazer? Isto é tanto mais grave quando até vamos discutir aqui assim nesta sede da Comissão legislação ligada com feiras, onde se propõe como aspecto sancionatório a publicação da sanção no jornal da região. E a Autoridade da Concorrência não nos dá essa informação. E já tinha feito esta reclamação relativamente ao relatório de 2010. Depois, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência consegue dizer, e diz isto sem se rir, que estamos perante uma boa lei da concorrência. Ó Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Então o senhor diz isto depois de já nos ter confessado aqui, numa audição anterior, que, por exemplo, esta lei não responde aos problemas do abuso de dependência económica. Não responde. Não responde ao problema da posição dominante coletiva e, no entanto, isso faz parte de outra legislação, inclusive europeia, este problema. E essa questão vai continuar a passar, vai continuar a não haver possibilidade de atingir, de facto, a concertação por posições dominantes coletivas, vai continuar sem possibilidade de alteração. Ou as questões de dumping no quadro do mercado único. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência ainda não foi capaz de me dizer se, relativamente ao caso do leite, por exemplo, a quem é que intervém em Portugal relativamente a um processo dessa? Quem é que tem a obrigação de intervir relativamente a um caso desses? Aqui em Portugal, o comércio, se vender abaixo de preço, com prejuízo, é penalizado. Então, quem é que intervém no caso de estar a ser vendido um produto com prejuízo importado de outro país? Não há ninguém que intervenha? Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, outras questões concretas, temos de terminar, várias vezes, eu vou terminar, Sr. Presidente, eu espero que a gente ainda tenha terceira volta, porque há aqui outras questões que a gente precisa de discutir de fundo com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Setor automóvel, oficinas e reboques. Os senhores nem sequer respondem às cartas, nem sequer acusam a recepção, a falta de pessoal é tanta, que nem sequer acusam a recepção das queixas feitas por associações empresariais, por exemplo. Continuamos sem uma abordagem séria deste problema. Senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, as companhias de seguros são o único contratador de serviços, por exemplo, às empresas de reboque. Praticamente são eles os únicos. E relativamente às oficinas é quase a mesma coisa. Se mantém durante anos os mesmos pagamentos, apesar da subida dos preços dos combustíveis, pelo menos, e os senhores continuam a dizer que não há ali nenhum problema de imposição, de abuso da dependência económica destas pequenas empresas. Os senhores continuam a dizer isto sem fazer nenhuma análise de fundo relativamente a esta matéria. Problema dos combustíveis. Os painéis nas autoestradas têm uma enorme ironia nesta história toda.
porque foram apresentadas pela Autoridade da Concorrência e pelo Governo anterior como uma forma de combater os preços elevados dos combustíveis. Ironia do destino. O que os senhores agora acabam por consolidar é que elas, de facto, não produzem nenhuma moderação de preços, bem pelo contrário, o que não deixa de ser extraordinário. Mas há aqui no mercado dos combustíveis outras questões, já fiz aqui uma referência, que é o problema da análise das relações contratuais entre as empresas petrolíferas e os postos independentes que os senhores disseram que estavam a analisar. Relativamente à UNIT e ao mercado da microgeração elétrica, eu tenho uma carta da Autoridade da Concorrência de maio de 2011 que diz que iriam fazer uma análise mais aprofundada do assunto ao abrigo de um procedimento de supervisão. Onde é que está essa análise, senhor Presidente da Autoridade da Concorrência? Bem, deixo o resto para a terceira volta, Senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, o senhor não tem dúvidas nenhumas relativamente aos painéis das autoestradas. Os senhores e o Governo anterior anunciaram esses painéis como uma forma de moderar os preços. E a conclusão que os senhores é que não moderaram nada, como aliás era uma evidência. Era uma evidência que ia acontecer. Depois, Senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, eu julgo que a Autoridade da Concorrência deveria, no seu relatório, fazer um registro, uma listagem das queixas que chegaram à Autoridade da Concorrência e não tiveram seguimento, com uma breve justificação, porque não tiveram seguimento. Por exemplo, eu mais uma vez lhe refiro a queixa da Associação Nacional de Comércio, da Indústria e Produtos Agroalimentares, fez sobre uma grande distribuição e uma questão ligada com a sardinha, que aliás o senhor ficou de me esclarecer numa última vez que cá veio e continua sem qualquer esclarecimento, inclusive a carta que lhe enviei em maio ou junho deste ano. Portanto, essa listagem tinha muito interesse. Boa lei da concorrência. Ao senhor Presidente da Autoridade da Concorrência. O senhor não pode dizer que é uma boa lei e depois dizer que não pode intervir relativamente a abusos de dependência económica, porque isso não é difícil de demonstrar. Então o quadro legislativo não é suscetível de responder a esse problema, como o problema da posição dominante coletiva. Nós fizemos propostas nessa matéria. O problema da posição dominante coletiva até consta de normativos comunitários, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. E UNIT, os senhores não intervêm. Um processo que tem 3 anos, não intervém. Não analisa. A vida de milhares de pequenas empresas deste setor é posta em causa por uma posição dominante, por uma intervenção perniciosa desta empresa. Mas os senhores acham que isto não tem problemas nenhuns, pá. Não acho, é espantoso isto. Continua esta situação. Relativamente ainda ao problema do leite das operações que aconteceram no presente ano. Já tivemos esta discussão aqui, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, e fiz um apelo ao Presidente da Autoridade da Concorrência para que, a propósito do problema das coimas, agora, pelos vistos, vai aparecer nova legislação. Mas eu pude-lhe demonstrar aqui que, no atual quadro legislativo, era absolutamente possível aplicar outras sanções aos grupos de distribuição. Não era preciso legislação nova nenhuma. A única necessidade que havia era de ter em conta a legislação existente, concretamente, artigo 24º do Código Penal, artigo 41 e 18º do Regime Geral de Coimas e Contraordenações e Coimas. E eu gostaria de saber se a Autoridade da Concorrência fez alguma reflexão de facto sobre isto. Pronto, vamos saber isso. Sr. Presidente, eu vou terminar perguntando-lhe ainda uma questão que já hoje foi aqui tocada, mas não fiquei suficientemente esclarecido da parte da Autoridade da Concorrência. É se este problema dos créditos, do problema dos cartões, se a Autoridade da Concorrência vai continuar à espera, enquanto os prejuízos vão acontecendo na economia real, de que a União Europeia, como o senhor disse, nos disse aqui assim, nessa audição, sobre esta matéria.